Uma equipe de caçadores de fantasmas foi até um pub no sul da Inglaterra transmitir ao vivo sua investigação pelo estabelecimento fechado durante a noite, que dizem ser supostamente assombrado. Clientes e funcionários dizem que barulhos misteriosos são ouvidos por todo lugar, e que inclusive já viram cadeiras e os outros objetos se moverem por conta própria. A equipe explora o lugar por um bom tempo, mas nada fora do comum acontece. Então eles decidem fazer uma gravação de voz, para tentar se comunicar com a possível presença sobrenatural, que tem assombrado o lugar. Eles fazem algumas perguntas, e logo param para ouvir o áudio gravado. Nesse momento, uma coisa perturbadora acontece. Uma série de gritos desumanos são ouvidos na gravação, como em resposta às perguntas feitas pela equipe. Let's play this back. Session 1, yeah. Hello, Spirit. Thank you so much for communicating with us tonight. With certain very clear responses. We know you're here and we've captured your voice. Thank you so much for that. Could you try and tell us your name? Who's that? Mm-hmm. What the fuck? What the fuck? What was that? What the hell is that? Mas outra coisa muito mais estranha ainda iria acontecer. A equipe instalou em uma sala um sistema com sensores de movimento, assim poderiam notar qualquer tipo de presença incomum. Enquanto aguardavam algo acontecer, começaram a entrevistar os membros da equipe. Então uma coisa sinistra acontece, que o grupo nem sequer notou no momento da gravação, e foi apontado por pessoas que assistiram à transmissão. Okay, Simon, what do you make of what you've just heard? All the EVPs, the one Andrew did at the beginning and the one you just witnessed? Andrews, again, Class A EVPs. Durante a entrevista com um dos integrantes, podemos ver algo que passa por detrás dele lentamente, atravessando a sala sem ser notado. Será que eles conseguiram realmente presenciar situações paranormais aterrorizantes, ou seria tudo parte de uma brincadeira? Moradores de uma cidade americana dizem que coisas muito estranhas têm acontecido pela cidade. Várias pessoas relataram ouvir barulhos estranhos pela noite, e muitos disseram já ter visto uma misteriosa criatura vagando pelas ruas. Um jovem que caminhava durante a noite por uma praça da cidade, de repente começou a ouvir barulhos sinistros ao seu redor. Rapidamente ele pega seu celular e começa a gravar o que estava acontecendo. Em outra noite, ele ouve novamente os barulhos animalescos e assustadores pela vizinhança. Se isso não fosse sinistro o suficiente, em outro dia o rapaz passava mais uma vez pela praça, quando começou a ouvir os uivos estranhos que pareciam estar bem à sua frente. Os barulhos não soavam como um animal, muito menos como um humano.
Então do nada, a criatura aparece novamente a uma certa distância, correndo tentando se esconder. Seria apenas alguém com uma fantasia tentando assustar as pessoas, um animal estranho, ou alguma criatura desconhecida e bizarra. Eu com certeza não ficaria lá para descobrir. Imagine estar dirigindo seu carro por uma estrada, e do nada haver uma coisa arrepiante bem na sua frente. O motorista dirigia tranquilamente, quando notou uma ambulância em movimento pela rua, com 2 paramédicos no interior, possivelmente socorrendo alguém que estava precisando de ajuda. Mas o que fez ele ficar espantado, foi uma figura fantasmagórica que ele viu através da janela traseira do veículo. Em certo momento da gravação, podemos ver o que parece um rosto assustador, pouco antes do motorista que estava filmando perder o controle da câmera, provavelmente aterrorizado com o que acabou de ver. Será que essa aparição sinistra seria o espírito da pessoa ferida que está na ambulância, que infelizmente veio a falecer a caminho do hospital, ou seria tudo uma montagem? Mas eu quero muito saber, o que você faria se visse isso, assim tão de repente? Uma família estava tendo um dia maravilhoso juntos, então como recordação, decidiram filmar sua filha correndo e brincando por um parque da cidade. No entanto, quando chegaram em casa e foram revisar a gravação, viram uma figura misteriosa, no mesmo brinquedo em que sua filha estava. Quando sua filha estava correndo pelo brinquedo, uma garota muito pálida e com cabelos pretos, aparece do nada, olhando diretamente para a câmera, com um olhar perturbador, para logo em seguida desaparecer completamente. Se tudo isso não fosse sinistro o suficiente, a família diz ter certeza de que enquanto estavam no parque, não haviam mais crianças no brinquedo no momento da gravação. Já que certamente se lembrariam de uma criança olhando para eles com um olhar tão ameaçador. Um homem acredita que sua casa é assombrada, pois tem ouvido barulhos estranhos durante a noite, e às vezes pela manhã, encontrava objetos jogados ou fora do lugar. Então ele decidiu instalar câmeras de segurança pela residência, para talvez registrar alguma coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. O homem dormia em sua cama profundamente durante a madrugada, quando começou a ficar agitado, inquieto como se algo o incomodasse. Ele puxa seu cobertor e se vira para o lado, voltando a dormir novamente. Porém, podemos observar uma forma estranha debaixo da coberta, como se algo estivesse deitado ao seu lado. Logo o rapaz percebe a companhia indesejada em sua cama, sentindo com sua mão como se realmente houvesse alguma coisa, pouco antes de puxar a coberta, e ver que não havia nada nem ninguém ali com ele.
Em outra gravação, mas dessa vez feita pela câmera de segurança instalada em outro cômodo, vemos uma misteriosa figura sombria, atravessando o corredor indo em direção à sala. A mesma figura é vista novamente, só que agora em outro corredor, atravessando as portas do apartamento. Não sabemos se essas gravações são verdadeiras, mas se for, provavelmente está na hora do homem se mudar. Um canal no YouTube postava vídeos misteriosos, onde um rapaz registrava as coisas estranhas que aconteciam em sua casa. Nessa gravação, ele está junto com seus amigos simplesmente conversando, quando ouviram um barulho estranho vindo da garagem, os deixando completamente espantados, e sem entender o que estava acontecendo. My camera's like, what the fuck, dude? Holy shit! What the fuck? Mesmo assustados, eles decidem ir até lá para investigar. Fuck, man. Dude, what the fuck? My camera's off, dude. The fucking screen's like completely black, dude. No, it's completely black. Um rosto sinistro pode ser visto na janela, olhando diretamente para eles, e depois se afasta rapidamente. Em outro vídeo, os meninos estão reunidos novamente, quando coisas estranhas começam a acontecer. It's Monopoly, you can do that. It's fine. Yes, you can. Holy shit. Oh my god! Supostamente alguma força invisível está derrubando objetos e apagando as luzes da casa. Seria isso uma verdadeira presença sobrenatural, ou tudo foi apenas uma brincadeira? Acho que infelizmente nunca teremos essa resposta. Um programa de culinária japonês focava suas câmeras em um homem que desfrutava de uma tigela de macarrão. A princípio nada fora do comum acontece, apenas a gravação normal de um programa. Mas logo vemos um rosto assustador, espiando no canto da porta, observando o homem enquanto come. De início pensei que fosse simplesmente alguma pessoa que trabalha no programa, olhando escondido durante a gravação. Mas logo notei que aquela cabeça que estava à espreita não possui corpo. Ela estava alheia com uma face assustadora. Caso não seja alguém da produção, porque a figura estava lá, e porque vemos apenas sua cabeça. Durante uma tempestade de raios em uma cidade mexicana, moradores começaram a observar o que pareciam ser misteriosas luzes flutuando no céu.
pelo atropelado. Estranho. De repente, toda a figura é iluminada por um relâmpago, revelando um gigantesco e misterioso objeto voador. Se colocarmos a gravação em câmera lenta no momento em que cair um raio, podemos ver um enorme objeto, que as pessoas estão dizendo ser uma nave alienígena. Seria isso uma evidência de que somos realmente visitados por seres de outros planetas? Ou você teria outra explicação para o que acabamos de ver? Um homem que trabalhava de segurança em uma fábrica estava com seus colegas de trabalho quando notou uma figura muito estranha através da câmera de vigilância durante a noite. Intrigados com aquilo, decidiram enviar uma pessoa para investigar o que estava acontecendo, passando instruções através do rádio de onde está a misteriosa figura. De início todos pensavam ser apenas um simples problema na câmera, até que o segurança se aproximou daquilo, e isso aconteceu. Seria isso um verdadeiro fantasma, ou apenas uma câmera com mau funcionamento? Um homem estava participando de uma entrevista, onde estava contando sobre uma experiência assustadora que ele passou, quando estava com seus amigos em um restaurante japonês. O grupo estava celebrando alguma coisa importante para eles, enquanto registrava esse momento de diversão com uma câmera. Então, em algum momento da gravação, eles notam uma mulher muito estranha no estabelecimento, sentada a uma certa distância, olhando assustadoramente para frente. O grupo, meio que assustado, continua olhando para a mulher, que agora vira seu rosto pálido e esquelético, olhando diretamente para eles. Minutos depois, os jovens saem do restaurante indo até uma estação do metrô. E lá, eles veem a mulher misteriosa novamente, dessa vez acenando para o grupo do outro lado da estação. Do nada, essa mulher começa a caminhar, caindo nos trilhos com o trem se aproximando em alta velocidade. Os jovens ficam tão chocados com o incidente, que um deles se agacha, parecendo que está se sentindo mal, com a cena trágica que acabaram de presenciar. Mas quando a pessoa está agachada tentando se recuperar, vemos que aquela mulher estranha continua observando o grupo, mesmo após a morte. Um casal tem ouvido barulhos estranhos de animais, do lado de fora de sua casa por vários dias. Então, uma noite, eles finalmente criam coragem para sair e investigar. Ao sair da residência, eles acendem uma lanterna, iluminando o quintal que estava completamente escuro. Ela checa o lugar à procura da possível criatura, que tem causado os barulhos estranhos. Então, do nada, uma misteriosa figura aparece nas sombras, se escondendo na escuridão. A mulher diz não ter notado nada de incomum até rever a gravação.
O que você acha que poderia ser essa misteriosa figura? Uma pessoa, algum animal, ou poderia ter sido algo paranormal?